Olá, sou a professora Patrícia, da Educação de Jovens e Adultos. Estamos hoje juntos para mais uma aula e hoje falando um pouquinho da geografia. E na aula de hoje a gente vai identificar alguns lugares, como identificar o lugar e vai falar um pouco sobre os pontos cardeais. Você já ouviu falar sobre os pontos cardeais? Você já ouviu falar como a gente identifica um lugar? Então, na aula de hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre isso. Vocês já ouviram falar, por exemplo, algumas frases assim: fulano está desnorteado, ele está sem norte nenhum. Aquela pessoa está perdida na vida. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre como nos localizarmos. Então, vamos lá. A palavra localizar-se. O que é localizar? Existem diferenças entre localizar e seguir uma direção. A gente precisa entender que localização ela é uma palavra que define um lugar naquele espaço. Então, ela tem um lugar fixo, é onde aquilo está. E orientação ou me posicionar, eu preciso ter direções a seguir. Como eu vou fazer para chegar em determinado lugar? Próximo a que esse lugar está, algumas referências. Então, para se localizar, você precisa estabelecer caminhos. Por que estabelecer caminhos? Porque eu estou hoje aqui, nesta posição, dando aula para vocês. Mas uma pessoa que está, por exemplo, no centro da cidade, ela vai ter referências diferentes da minha referência. Então, eu vou dizer para vocês, hoje eu estou aqui em tal lugar, próximo à padaria tal. Essa pessoa, ela está em um outro lugar, então a identificação dela é bem diferente da minha localização. E você precisa também de recursos. Eu não consigo me localizar, eu não consigo dizer onde eu estou somente falando, somente... Não, você precisa de recursos. Não tem como a gente localizar no espaço sem usar recursos. São vários tipos de recursos que nós vamos falar nessa aula e na próxima aula. E a gente precisa de entender um pouco sobre o espaço geográfico. Professor, o que quer dizer espaço geográfico? Espaço geográfico é essa parte toda da geografia. Por exemplo, a gente não estudou sobre o mapa do Brasil? Então, toda aquela parte terrestre que envolve o mapa é uma localização geográfica. A gente tem localizações em várias situações, o oceano, os desertos, cada um tem a sua localização. E a gente precisa de referências. Como assim referências? A gente pode usar no seu dia a dia, com certeza você já usa essas referências para se localizar ou para dar a sua localização para alguém. Por exemplo, você compra alguma coisa ou ligou para um mercado e pediu para entregar alguma coisa na sua casa, você deu como referência o nome da sua rua. Isso é uma forma de identificar o seu lugar. Outra forma é lá o número da sua casa. A pessoa está naquela rua, é uma rua muito grande, tem várias casas ali. Como ele vai saber qual é a minha casa? Como ele vai identificar aquele lugar? Pelo número da casa. A gente tem também o CEP. O CEP é uma forma, é um número que já identifica todas as ruas de todos os lugares do mundo. Então, todas as ruas têm o seu CEP. Isso é muito importante porque faz parte da localização, do endereço em que você se encontra ou que você quer enviar alguma coisa. Comércio e região. Geralmente a gente usa muitos argumentos como: eu moro aqui perto da farmácia tal, a casa que você deve entregar a mercadoria, ela está próxima a tal hospital. Então essas referências como comércio ou, por exemplo, um prédio bem grande que faz um destaque naquele local, ele se torna uma referência para ajudar na sua localização. A gente tem também o endereço. Se você deu o seu endereço completo, com número, rua, bairro, isso ajudou em muito a localização. Então, é uma referência. A gente tem, por exemplo, um rio.
Eu posso me referir àquele rio? Olha, eu moro próximo às margens do Rio Doce. Então, quer dizer, eu vou procurar essa casa bem distante do rio? Não. A referência que ele me deu que é próximo ao Rio Doce. Então, rios, praças, geralmente elas se tornam referências para a localização. E a gente tem também estradas, que podem também fazer a referência, e construções, como eu disse, prédios muito grandes, ou hospitais, ou instituições. Isso favorece a nossa localização. E o mais importante da nossa aula de hoje são os pontos cardeais. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É importante saber, é importante conhecer. O conhecimento nunca é demais. Ele sempre nos ajuda a crescer e ampliar a nossa forma de nos localizar. Então, vamos lá. Os pontos cardeais, eles são utilizados como referência, pois com eles encontramos qualquer lugar sobre a superfície da Terra. Professora, eu nunca ouvi falar sobre esse nome, pontos cardeais. Não conheço, nunca ouvi falar, não sei ao que se refere. Claro que você já ouviu falar, só o nome que é diferente. Quer ver só? No norte do país, as águas do mar são muito quentes. Lá no sul, é tudo muito frio, muito cinzento. Ah, você já foi no Nordeste? Você conhece o Nordeste do país? O sol nasce no leste. Vocês perceberam esses nomes? Leste, Nordeste, Sul. Esses são os pontos cardeais. A gente vai falar um pouquinho agora sobre eles, como eles surgiram e como eles nos ajudam a nos localizarmos nas situações em que encontramos. Então, vamos um pouquinho mais. Os pontos cardeais são pontos de orientação no espaço terrestre, os quais estão relacionados com a posição do Sol. Vamos relembrar um pouco as nossas aulas. Vocês lembram que o Sol ele nos ajuda muito a localização? Ele é muito utilizado em várias situações. Lembra que a gente falou em uma aula sobre o relógio solar? Como que o Sol, os astros, por exemplo, a Lua, as estrelas, elas ajudam na localização e na nossa vida diária. O que nós temos hoje vem de toda essa observação de povos muito antigos em relação a esses astros. Então vamos voltar um pouquinho na história. É muito importante. Antigamente, as pessoas bem rústico, bem muito mesmo pré-histórico, as pessoas não tinham muita ideia sobre essas relações do Sol, das estrelas, da Lua. Então, elas começavam a fazer referências para sobreviver. Como? Ele saía da sua caverna para caçar e ele precisava marcar aquele lugar. Como que ele ia voltar para a caverna? Como que ele ia voltar para aquele lugar? Então, eles faziam referências. Lembra das referências? Eles procuravam na paisagem, nós já falamos sobre paisagem, eles procuravam árvores muito altas, ou eles procuravam, por exemplo, uma montanha, ou eles usavam as margens dos rios para marcar o lugar onde eles queriam estar. Então, era um ponto de referência. Só que aí a gente começou a evoluir. E as pessoas, com o passar do tempo, começaram a perceber que o Sol ele fazia um movimento único na Terra. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, vocês vão entender melhor. Então, eles começaram a perceber que o Sol era uma situação que poderia ajudar na nossa localização. Então, eles começaram a ver que o Sol nascia todos os dias de um determinado lado. E isso era o nascer do Sol, o nascente. E o Sol fazia um movimento, passava por cima da cabeça da pessoa e ele morria todo dia à tarde no mesmo lugar. Isso começou a favorecer muito o entendimento da localização. Ah, professora, mas se eu estava numa floresta, eu marquei uma árvore, tranquilo, eu vou conseguir achar depois, eu vou conseguir perceber na paisagem. Então, e se você estiver lá no meio do mar? Não tem árvore, não tem paisagem, é só o oceano e mais nada. Então, o Sol era a principal ferramenta de orientação no espaço.
E aí as pessoas começaram a desenvolver o seguinte, olha lá o que eu falei. O Sol aparece todas as manhãs, aproximadamente do mesmo lado. E no horizonte se põe ao entardecer no lado oposto, o lado contrário. O que acontece? Agora vamos descobrir então quais são os pontos cardeais e como identificá-los. Usando o quê? O nascer do Sol e quando o Sol se põe. Então vamos lá. A gente tem 4 pontos cardeais que vocês já conhecem ou já ouviram falar, que é o norte, o sul, o leste e o oeste. Então vamos falar um pouco sobre eles. Olha aí, o leste, identificado pela letra L, ele é o lado onde o Sol aparece no horizonte todas as manhãs. Então sabe lá onde ele nasce? Lembra, grava aí, é o leste. Onde o Sol nasce é sempre o leste. E o contrário do leste, o oeste. Olha só, eles estão em lados contrários. O oeste é o lado onde o Sol desaparece no horizonte, é onde o Sol se põe. Tá, professora, entendi. Então, leste é o lado onde ele nasce e oeste é onde ele se põe. Como eu vou me identificar? Como eu vou entender por que isso é importante? Então, vamos falar um pouquinho sobre os outros dois. Olha só, nós temos o norte, identificado pela letra N, o lado que fica à sua frente ao estender o braço direito na direção em que o Sol nasce. Ah, agora sim eu estou começando a entender. Então, lá onde o Sol nasce, vamos dizer que o Sol nasce lá, ok? Eu vou colocar o meu braço direito lá, onde o Sol nasce. E onde o Sol se põe é o meu lado esquerdo. Então, eu tenho leste e oeste. A minha frente sempre vai ser o norte. Para onde eu estiver posicionado, vai ser o norte, o lado da frente. E a posição sul, atrás do meu corpo. A posição sul está direcionada para trás. O lado que fica em suas costas, ao estender o braço direito na direção em que o Sol nasce, representado pela letra S de sul, ó, sul, letra S. Então, por que isso se tornou muito importante? Porque os navegadores começaram a perceber que quando o Sol nasce, a gente tem o leste. O lado contrário, o oeste. À sua frente eu tenho o norte e atrás eu tenho o sul. Ah, agora ficou fácil de procurar. Vamos levar a nossa embarcação mais para o leste? Vamos levar a nossa embarcação mais para o sul? Vamos levar a nossa embarcação mais para o norte? Como ficou fácil? Viu só como os pontos cardeais ajudam muito na nossa localização? E aí que surgiu a tão famosa Rosa dos Ventos. Você já ouviu falar? Você conhece? Você tem alguma ideia para que ela serve? Se você levar em consideração o que a gente acabou de falar sobre os pontos cardeais, a gente vai entender a Rosa dos Ventos. Ela é muito simples e muito fácil de visualizar e nos orientarmos. Então, o que acontece? Ela apresenta os pontos cardeais. Olha só. Leste, oeste, norte e sul. Ah, professora, mas o que é isso que aparece, esse tanto de nome que aparece no meio? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses instrumentos e eu vou explicar para vocês como eles funcionam e qual a função de cada um deles. Assim foi criada, então, a tão famosa Rosa dos Ventos, que parece uma estrela e em suas pontas encontradas as letras dos pontos cardeais e dos pontos colaterais que eu vou falar depois com vocês. Então, olha só, vocês agora, quando observarem essa imagem, pode ser na televisão, pode ser em livros de geografia, pode ser alguém que vai falar para você sobre os pontos cardeais, ou vai falar sobre a Rosa dos Ventos, já vai vir à sua mente, ó, essa imagem, uma forma de localização. Viu como ficou fácil? Agora você pode fazer em sua casa uma situação muito legal, que eu vou deixar para a aula de hoje. A gente vai fazer, ó, aqui eu já disse para vocês o que acontece, onde o Sol nasce, onde o Sol se põe. Olha lá, ele estendeu os braços,
sempre para o leste o seu braço direito e sempre para o oeste o seu braço esquerdo. Dessa mesma forma, o seu corpo já se posiciona. Então, na frente norte, atrás o sul. Isso que a gente acabou de falar. Em seguida, ele esticou, a gente viu, ó, leste, oeste, norte e sul. Então, agora, a gente vai falar um pouquinho dos pontos colaterais. Não vou entrar nesse detalhe com vocês nessa aula, a gente vai falar na próxima aula. Vou só citar aqui os pontos colaterais, que é o Nordeste, vocês conhecem por nome, Sudeste, Noroeste e Sul do Oeste. Esses nomes aparecem com muita facilidade também no nosso dia a dia. E para nossa curiosidade de hoje, professora, tem uma coisa bem diferente aí e que eu gostaria muito que vocês prestassem atenção. Na Rosa dos Ventos, ou essa ferramenta usada, ela aparece com letras diferentes em alguns lugares. Por quê? No Brasil, a gente usa as letras do nome de cada região. Leste, o L, oeste, o O, norte e sul. Em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, essas letras são usadas de acordo com o nome que é dado lá. Então, oeste lá não tem o mesmo nome que oeste aqui. Por isso que eles usam a letra W, tudo bem? Então, isso é importante também. A localização é a mesma. E aqui estão alguns instrumentos que nos orientam em qual localização estamos para ver e para onde vamos. Olha lá, a gente tem mapa, a gente tem GPS, a gente tem a bússola. Você conhece algum deles? Para a atividade de hoje, eu vou propor para vocês o seguinte. Na sua casa, tente identificar os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Fazendo a atividade que falamos hoje. Então, vamos lá. Observe onde o sol nasce, pode ser da janela da sua casa. A gente sabe que na situação atual a gente não pode sair de casa, não é para ficar indo para as ruas, mas se você tem um quintal, se você tem aí uma janela, observe o lado que o sol nasce e no entardecer observe onde ele se põe, onde ele vai lá morrer. E aí vocês vão estender os braços, aí vocês vão saber onde está o leste, oeste, norte e sul. E na próxima aula a gente vai dar uma ênfase bem grande para favorecer mais ainda o conhecimento desse conteúdo. Eu espero que vocês tenham aproveitado e façam atividade, tudo bem? E para acessar as nossas atividades na plataforma, é só apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, SMED GV. Até a próxima aula, pessoal!